Então, Mateus capítulo 8, versículo 5, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. A palavra de Deus diz que aquele que busca o Senhor encontra. Quem pede recebe. E foi o que esse centurião fez. Em Lucas capítulo 7 diz que ele ouviu falar de Jesus. Ele enviou mensageiros até Jesus. Aqui fala que foi ele que foi diretamente. Porque ele foi até Cristo porque ele queria que o seu servo, o seu empregado ou o seu soldado tivesse saúde. Ele era uma pessoa que se preocupava com seus funcionários, vamos dizer assim, que se preocupava com as suas ovelhas, espiritualmente falando, que se preocupava com seu empregado, com alguém da família. E ele buscou Jesus, por quê? Porque, de repente, esse homem ficou paralítico, ele não conseguia mais andar, ficou acamado, não conseguia mais se locomover e fazer as tarefas que ele fazia. E não só isso, além de ele ser paralítico, ele também sofria de tormentos. E aqui diz que ele era violentamente atormentado. E quem atormenta? Atormentar é tirar a paz, é torturar. E quem faz isso? Nós vamos ver daqui a pouco, quem faz isso é o maligno. É o diabo que faz isso, que é o inimigo do povo de Deus. Mas esse homem, ele buscou a Jesus porque a medicina não conseguiu mais resolver o problema dele. Porque ele, com certeza, ele buscou os médicos, buscou especialistas. Só que o problema era espiritual. O problema aqui não era só físico. Porque tem situações que fogem da alçada do médico. E louvado seja Deus pelos médicos, porque Jesus disse que os que necessita dos médicos são os doentes, não são os sãos. Graças a Deus pelos remédios, graças a Deus pela cura, através dos remédios, através dos médicos, através de uma operação. Mas tem caso que é só Jesus, é só Deus, porque se torna impossível, e ainda mais quando é um problema espiritual. É óbvio que esse homem ele tinha um status, esse homem ele tinha as suas ordens 100 soldados, porque ele era um centurião e de muito respeito. Ele tinha poder. Inclusive, os centuriões, os romanos, eles eram odiados pelo povo judeu. Politicamente e economicamente. Eles tinham raiva mesmo. Mas nós não podemos generalizar, irmãos. Sempre tem aquela pessoa que tem um coração bom no meio de pessoas ruins. Você tem que entender isto. Não é porque, de repente, tem em certo lugar, você olha assim e você diz, ou alguém te falou, nossa, todo mundo que é daquela casa, ou todo mundo daquela empresa, todo mundo daquela igreja, as pessoas parecem são perturbadas, as pessoas são ingratas, as pessoas são mal. Não, não são todos, não. Você pode ter certeza que tem os remanescentes. Sempre tem aquele que vai na contramão dos demais. Nós não podemos generalizar. E Deus sabe de todas as coisas. E esse homem tinha um coração bom, porque ele tinha um servo doente, paralítico, atormentado por espíritos malignos. Ele poderia fazer como muitos faziam no passado. O que eles faziam? Se a pessoa não dá mais resultado, não frutifica mais, não produz mais, fica paralítica ou doente, acamada, eles rejeitam. Eles faziam isso. Se você já leu a Bíblia, você já ouviu esse tipo de pregação, a palavra de Deus fala de um homem egípcio que foi deixado para trás
pelo seu Senhor. Por quê? Porque ele estava doente. É aquela passagem onde a cidade de Ziclag foi queimada a fogo. E aqueles homens que fizeram isso, aqueles inimigos, levaram cativos as esposas e as crianças e os filhos por exemplo, de Davi e dos seus soldados. E Davi orou a Deus, pediu uma direção a Deus, e Deus deu. E ele foi. Porque ele disse, eu perseguirei essa tropa, vou alcançá-la, o Senhor vai dar na nossa mão. Ele disse, pode ir, eu vou te abençoar, e foi. E ele encontrou esse egípcio no meio do caminho. E o que aconteceu? O Davi pergunta para ele, quem é você, de onde você veio? Ele falou, eu sou egípcio. E eu sou servo de uma Amalequita, mas fiquei doente, ele me deixou aqui e me abandonou. Eu não sirvo mais para ele. Mas serviu para Davi. Porque ele ajudou Davi a salvar e libertar as esposas e os filhos. Porque infelizmente, isso é no casamento, isso é na família, isso é no trabalho, isso é na igreja, em qualquer instituição. Infelizmente tem gente que enquanto a pessoa está servindo, serve. Enquanto ela está bem, mas se ela passar por uma luta, ficar doente, ou não tiver mais como ajudar, essa pessoa se torna descartável. E olha que esse homem aqui, ele tinha poder aquisitivo. Mas em nenhum momento ele fez isso. Porque a vida das pessoas era mais importante que o dinheiro. Você entendeu isto? Vidas são mais importantes. Seres humanos são mais importantes que o poder e que o status que esse homem tinha. Então ele não agiu como muitos fariam, abandonando o seu servo. Porque tem gente que é ingrata. Enquanto a pessoa estava ali ajudando, aconteceu alguma luta, ficou doente, infelizmente é desprezada e abandonada. Mas não olha para isso não. Sempre vai ter alguém que vai honrar você. Sempre vai ter. Deus sempre prepara alguém se isso chegou a acontecer com você. Então esse homem teve uma atitude maravilhosa, esse centurião. E aí ele faz esse pedido para Jesus. Jesus falou, eu irei e lhe darei saúde. Só que tem duas coisas aqui que me chamam a atenção. Esse homem, ele não tinha somente um problema físico. Ele tinha um problema psicológico. Problema nas emoções, na alma. Porque Jesus ia dar saúde, não somente para o corpo físico, mas também para a alma dele, é onde estão as emoções, os sentimentos, o intelecto. E eu quero dizer para você que a situação deste servo era terrível. Imagine, ele estava bem e de repente fica paralítico. Mas não somente isso, ele começa a ficar violentamente atormentado. Não era dono de si, não tinha controle sobre si, não tinha domínio sobre si. O espírito maligno veio e tomou a vida deste homem. Começou a atormentar a vida deste homem. É a mesma coisa a respeito de Saul. A Bíblia diz claramente, no livro de 1 Samuel 16:14, que quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau veio sobre ele e o atormentava. Então quem atormenta, quem tira a paz, é o diabo, é o Satanás. É ele que faz isso. É ele que oprime. Você tem que tomar cuidado para que você não seja enganado. E você leve as coisas para o lado pessoal. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Aqui esse centurião percebeu que a medicina não poderia ajudá-lo. Ser humano nenhum poderia ajudá-lo. Somente Jesus. Porque ele ouviu falar dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus. Ele buscou a pessoa certa para resolver um problema espiritual e também físico, porque aquela paralisia, o médico não tinha como dar mais jeito, mas Deus tem.
E é interessante notar que ele era violentamente atormentado, e eu vou te falar algo. Tem gente que está sendo atormentado pela culpa. Ela não consegue esquecer o que ela fez de errado. Ela não consegue esquecer, às vezes, o que lhe fizeram. E ela se vingou. E hoje, com o entendimento da palavra, ela se sente atormentada. E eu vou te ensinar duas coisas que o Espírito Santo me ensinou. Tem muita gente atormentada pela culpa, porque também o diabo acusa. A Bíblia diz que o diabo é o acusador de nossos irmãos. Se você ler o livro de Zacarias, capítulo 3, você vai ver que Satanás se opôs, apontando e julgando o dedo contra o profeta, contra um servo de Deus. E Deus deu vestes novas, purificou. Apocalipse capítulo 12 diz que o acusador de nossos irmãos já caiu por terra. Então vamos entender isso. O diabo atormenta a pessoa também com a culpa. Ele fica falando na mente da pessoa. Tá vendo o que você fez? Olha o que você aprontou. Tá vendo? E se descobrirem que coisa feia que você fez, você vai ver só. Você não vai ter mais ajuda de ninguém. Você vai ser descoberto, você vai ser descoberta. Olha aí a maldade que você fez. E fica acusando, acusando. O Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo, diz a palavra, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E você precisa discernir isso. Se você discernir isso, isso vai te ajudar muito. Vai te ajudar demais. O diabo acusa para o mal, para jogar a pessoa no fundo do poço, para ela ficar atormentada, tirar a paz dela. O Espírito Santo não. O Espírito Santo ele convence, ele mostra. Como assim, pastor? Ele vem e fala assim, no seu coração. Olha, você viu o que você fez? Você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão para você ter paz. Porque o Espírito Santo não fica te acusando. Ele te lembra. Ele te convence, ó, isso é errado, você fez errado, você não poderia ter falado isso, você não poderia ter pensado isso, você não poderia ter tido essa atitude. Aí o seu coração, irmãos, dói. Tem gente que até chora. E aí ela vai e se arrepende. Aí vem a paz no coração. Então eu quero dizer para você, Jesus quer dar saúde emocional. Se você se sente atormentado pela culpa. Ou talvez você mesmo não consegue se perdoar. Mas em Cristo você tem perdão. Em Cristo você tem misericórdia. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então abra o seu coração para Ele. Porque quem acusa, quem perturba, que atormenta, que tortura é o diabo. É Satanás. Outros estão sendo atormentados por perseguições. É um tormento. A pessoa não fez nada, é como Davi. Se lembra de Davi? Pelo contrário, ele ajudava o seu sogro, que era Saul, o rei. Guerreava as guerras do Senhor, ajudava o rei, dava vitória para o rei. Mas mesmo assim, ele deixou o espírito maligno entrar na vida dele. Ele começou a atormentar Davi com perseguições. Olha que triste isso. E ele fez de tudo para tirar a vida de Davi. Davi teve que fugir. Se Davi quisesse enfrentar o rei Saul, ele enfrentava e derrotaria o rei Saul. Mas ele disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E por que eu estou falando isso? É por revelação de Deus. Irmão, se ele matou o gigante Golias, que o próprio Saul ficou com medo dele, ele matou o urso, matou o leão, quem seria Saul para ele, irmãos? Mas ele respeitou a posição, o cargo, a unção que Deus derramou sobre ele.
Porque é Deus que estabelece reis e Deus que remove reis. E as pessoas precisam entender isso. E é interessante notar que em nenhum momento você vai ver Davi difamando Saul por causa das perseguições malignas e satânicas. Ele poderia enfrentá-lo. Teve oportunidade de derrotá-lo e destruí-lo 2 vezes. Ele não fez. O que ele fez? Ele percebeu que Saul não iria descansar enquanto não colocasse a mão dele por inveja, por ciúmes. Ele foi para a terra dos filisteus. Aí Saul deixou de persegui-lo. Mas olha o que aconteceu com ele depois. Não se arrependeu. Então tem gente como Davi que está sendo atormentada por perseguição. A pessoa persegue onde quer que ela esteja. Às vezes a pessoa está num lugar, agora está em outro. E aí aquela pessoa, aquele líder, ou aquele pastor, aquele irmão, vai lá perseguir a pessoa. A ver na empresa, no trabalho, na família. Isso é espiritual, isso é muito sério. Porque a partir do momento que a pessoa faz isso, e se torna um tormento, tira a paz, isso é demônio, isso é Satanás. Por isso que você tem que orar por aquele que vos persegue e os maltratam. Jesus ensinou a fazer isso. Você tem que orar. Usar o poder de Deus, expulsar esse mal que está na vida dessa pessoa, que Deus venha tocar no coração dela, para que assim ela seja liberta dessa opressão satânica que atormenta ela e faz atormentar os outros. Porque se você lembrar muito bem da vida de Saul, ele vivia atormentado por causa do espírito maligno. Davi até o ajudava. Quando tocava harpa, o demônio saía. Mas agora, Davi não podia mais ajudá-lo. A única pessoa que poderia ajudar Saul a se libertar e sentir alívio era Davi. Quando tocava harpa, o demônio era expulso. Mas agora, a única pessoa que ele poderia ajudar está com ódio dela, está com raiva dela. Infelizmente isso acontece. Mas, irmãos, Deus guarda os seus servos, Deus protege. Então, se você está sendo atormentada por perseguição, faça isso. Tem gente, ore, tem gente que está sendo atormentada por traumas do passado. E às vezes esse trauma é violento, como a perseguição é violenta, como o tormento da culpa está sendo violento. E a pessoa não consegue esquecer aqueles traumas. Está traumatizado, está com medo, está inquieta. Você pode vencer isso. Jesus quer dar saúde emocional para você. Tudo isso é doença da alma. Tem gente que está com o seu psicológico abalado. Tem gente que está se sentindo destruída por dentro. A mente está tão perturbada, tão cansada. Tem gente que às vezes está sendo violentamente atormentada por causa do seu caráter. A pessoa tenta destruir a reputação dela. Inventa coisas, fala mentiras. Quantos não estão vivendo esse momento? Tem gente que fala do que não sabe. E ela acha que está fazendo bem. Pelo contrário, está fazendo mal. Se você não sabe do assunto, não se intrometa. É isso que a gente tem que fazer. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Quem conhece o coração é Deus. Mas tem gente que, infelizmente, é assim. Quer mexer com a nossa reputação. Tem gente que está sendo atormentada no casamento. O espírito maligno entrou e está perturbando, tirando a paz do casal. Provoca confusão. Provoca frieza. Às vezes está atormentando a pessoa dentro de casa. Constantemente ela está tendo insônia, ouve vozes, vê vulto. O que tem de gente atormentada pelo maligno não é brincadeira. Tem gente sem esperança. Tem gente ansiosa. Tem gente inquieta. Isso é muito sério. O que essa pessoa precisa fazer? Buscar a Jesus. Somente Ele pode fazer isto. Só Ele pode libertar essa pessoa. Porque Ele disse aqui, eu irei e lhe darei saúde. Ele quer te dar saúde física e saúde emocional. Jesus é tanto salvador do corpo como da alma.
Jesus é especialista em curar traumas, depressão, opressão. Ele tem o poder de libertar a pessoa desse cativeiro, da síndrome do pânico, do medo excessivo. Ele pode fazer isso. Tem gente que está tão abalada emocionalmente que está desanimada, não tem mais vontade de fazer nada. Tem gente que não tem mais perspectiva de vida. Perdeu a esperança. Mas Jesus quer te dar saúde. Isso é problema na mente. É um problema mental. Eu quero dizer para você que Jesus cura. Graças a Deus pelos psicólogos. Graças a Deus. Mas quando o assunto é espiritual, o psicólogo, por mais que ele seja muito bom, não vai conseguir resolver. É só Jesus. E eu vou além. Tem pessoas querendo dar cabo da sua própria vida. Ela está sendo atormentada violentamente para tomar essa atitude. Não faça. Busque ajuda em Cristo, busque ajuda de Deus. Jesus pode restaurar, pode renovar. Jesus quer dar paz que a pessoa tanto anseia. Jesus disse, deixa-os a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz que todo mundo está buscando na bebida, na droga, na bagunça, que está buscando na noitada, nas baladas. Irmãos, só Jesus pode preencher esse vazio. Só Jesus pode preencher a alma. Só Jesus pode dar saúde. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que o centurião falou assim, eu não preciso na minha casa, não, basta somente uma palavra e o meu servo curará. Que eu sou sujeito à autoridade como o Senhor. Eu sei que o Senhor tem autoridade. E Jesus disse, nem Israel eu vi tanta fé. Aí ele diz, no versículo 13, então disse Jesus ao centurião, vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Ele sarou do quê? Da paralisia. Voltou a andar. Imagine a alegria dele. Imagine. Talvez ele nem sabia que o centurião, o seu patrão, fosse buscar por ele. Quantos patrões, quantos líderes, quantos pastores, quantas pessoas de autoridade, irmãos, tem um carinho, tem uma estima muito grande pelos seus liderados. Tem, irmãos, tem gente assim, independente do poder do Estado. Tem um carinho muito grande, porque o poder não faz a cabeça dele. As pessoas pelo poder cometem até injustiça, fazem maldades, porque o mundo já é no maligno. Mas quem está em Cristo, irmão, é diferente. Mas nem todo mundo que está em poder, que tem status, tem fama, tem riqueza, tem dinheiro, nem todo mundo é igual. Tem muita gente justa, tem um coração bom, como esse centurião. Louvado seja Deus, ele conseguiu a cura da paralisia e também da saúde mental. E Jesus quer dessa saúde, muita gente precisa dessa saúde. Basta somente uma palavra. A palavra de Jesus é suficiente. Quero dizer para você, se você tem alguém na família assim, que se encontra psicologicamente torturado, atormentado, não tem paz, não tem alegria, não tem mais expectativa de viver, não tem mais alegria de viver, não tem mais vontade de fazer certas coisas, não tem paz em casa, é um tormento só, vira e mexe, a pessoa está atormentada, está perturbada, busque por ela, clame a Deus por ela, busque a Jesus por ela, comece a orar, a interceder, para Deus mudar a mente daquela pessoa. Você sabe que quando a pessoa está com a mente abalada, psicológica abalada, irmãos, é um momento muito difícil. A pessoa entra em crise. A pessoa tem muita dificuldade. A
pessoa se abate de uma tal forma, ela se derruba, desanima de uma tal forma, o desespero toma conta. Para levantar uma pessoa assim, irmãos, só o poder de Deus. Você pode fazer isso, vá orando pela pessoa, vai intercedendo pela pessoa, vai clamando pela pessoa. Se é o seu caso, faça o mesmo. Em nome de Jesus, peça para Deus abençoar a sua mente. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Fala com Ele: Senhor, abençoe minha mente, tire esses pensamentos da minha mente, abençoe minha alma, minhas emoções, Senhor. Porque tem gente que está atormentada pela tristeza. Mas eu quero dizer para você, Deus pode transformar a tristeza em alegria. Eu tenho certeza que Deus está falando muito mais ao seu coração. Mas esta é a palavra. Ele cura tanto o físico como o psicológico, como a mente. Cansado, ansioso, preocupado, perturbado, atormentado. Porque agindo Ele, quem impedirá? Ele quer te dar saúde.